tudo que o Senhor é de fazer. Toma ela nas tuas mãos, dê ela toda a liberdade, sabedoria e unção para esta noite. Que o teu nome seja glorificado. Nós oramos crendo, Senhor, que tem uma palavra profética para o mês de maio. Que tem uma direção profética, Senhor. Usa a vida dela, Senhor. Toma nossas vidas e fala conosco. Fala como diz a tua palavra, fala que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus eu oro, abençoando e declarando sobre a vida dela a cobertura do teu sangue, no nome poderoso de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Você pode se assentar, amém? Fica à vontade. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, não podia deixar de falar, né? Mas o que o Senhor veio falando comigo no dia de hoje foi que o que aconteceu ontem aqui, aquele manifestar do Espírito Santo não pode ficar só ontem, amém? E não pode ficar só na nossa memória. Muitas pessoas vão experimentar ontem, irmãos, e hoje talvez ela não veio aqui para experimentar algo novo. E o Senhor tem algo novo todos os dias que Ele está em um lugar, amém? Então eu acredito que existem dois tipos de pessoas no avivamento. Aqueles que são os avivalistas, que estão ali, vão receber naquele momento e vão ficar na memória. Vão falar daquele culto e vão só falar. Mas existe aquele povo que volta na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, para colocar combustível para que Deus derrame mais uma vez o poder do Espírito Santo. Amém? Existe uma folha na Bíblia. E nós vamos começar a pregar por ela, amém? Está na Bíblia, então é da Bíblia, é a palavra de Deus. Não importa se não tiver nada nela, está na Bíblia. Muitas Bíblias têm uma folha em branco que divide o Velho e o Novo Testamento. Tem algumas Bíblias que não tem e tem outras que tem, só para dividir. Mas você pode abrir aí, Malaquias 4, que você vai ver essa folha aí. Amém? Malaquias 4, no verso 5. Amém? Todos encontraram? Então essa folha em branco, irmãos, ela não é apenas uma folha em branco, tem algo muito poderoso nela. São 400 anos de silêncio de Deus. E nesses 400 anos de silêncio de Deus, houve uma mudança entre um governo do Velho Testamento e do Novo. Antes era o reino persa, e durante esses 400 anos, a Bíblia, né, volta a ser escrita, e agora com um novo governo que a gente pode falar que é o governo romano, que está tomando conta de tudo. Então houve aqui nessa folha em branco grandes mudanças. E Deus, 400 anos em silêncio. Ele não enviou profetas, Ele não enviou ninguém para falar nada, nenhuma palavra de conserto, Ele apenas silenciou. E eu quero começar lendo o texto base dessa ministração para o mês de maio, que o Senhor falou comigo, foi um tempo de reconciliação. Amém? Está escrito assim, Malaquias 4, verso 5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-los completamente. Amém? Quando a gente lê esse primeiro verso, que Deus vai enviar o profeta Elias antes que chegue aquele grande e terrível dia, a gente olha e pensa, a gente olha
pensa assim: mas Elias não morreu? Elias não foi levado aos céus? Como que ele vai voltar? Como que isso pode acontecer? Elias foi levado, se eu não me engano, num redemoinho aos céus, né? Ele foi separado de Eliseu por uma carruagem e ele foi levado aos céus. Ele foi arrebatado. Ele estava no mesmo nível que Enoque. Estava andando com Deus e Deus o levou. Mas Elias, ele esteve num tempo muito difícil. Um tempo onde existia um espírito terrível agindo na vida de uma mulher, que ele age até nos dias de hoje. O espírito de Jezabel. Rebelião, idolatria, contendas, tudo que é de ruim faz parte desse espírito de Jezabel. E não é porque está ligado a uma mulher que significa que mulheres tenham, amém? Mas todos aqueles que dão lugar e invasão a esse espírito maligno. Então Elias, ele veio para profetizar num tempo muito difícil. Só que ele foi levado aos céus. E quando nós lemos esse versículo, a gente pensa: como assim? O Elias vai voltar? Como que isso vai acontecer? Mas essa era uma unção que Deus derramaria sobre a vida de alguém, para que esse também profetizasse da mesma forma num tempo difícil, como Elias viveu. E quem é esse? Nada mais, nada menos que João Batista. Foi derramado sobre a vida de João Batista o espírito de Elias. João Batista, ele recebeu do Senhor o Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Quando Maria vai visitar Isabel, a Bíblia fala que quando Maria chega perto de Isabel, ela sente algo dentro dela, e a Bíblia deixa específico: naquele momento, João recebeu o Espírito Santo. E esse João teve uma vida totalmente diferente. Ele vivia no deserto, não era todo tipo de comida que ele poderia comer. Ele tinha uma vida totalmente separada. E como ele foi profetizado, se não me engano, no livro de Isaías, ele veio para preparar o caminho do Messias, num tempo muito difícil. Então, o que isso significa, este verso é isso: é uma unção que seria derramada sobre a vida de alguém, e esse era João Batista. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar e destruir o país. Agora nós vamos abrir a Bíblia, se você quiser ir acompanhando, Gênesis 3, 15. Eu já vou lendo, tá? Para não tomarmos muito tempo. Deus está dizendo assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está falando aqui é uma sentença. Ele olha para Adão, porque ele deu uma ordem para Adão. E quando ele vem visitar Adão, como ele fazia todos os dias, ele não encontra Adão. Então ele procura Adão: onde você está escondido, por que você está se escondendo? E Adão fala: eu estou nu. E Deus fala: por que você está nu? Como que você sabe? E ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Então Deus ali, ele não tem mais conversa com Adão, ele vai na mulher e pergunta: o que aconteceu? E a mulher olha para a serpente e fala: a serpente me enganou. Deus não olha mais para a mulher, não conversa mais com a mulher, ele vai até a serpente, e como Deus não tem parte com o diabo e não tem conversa com ele, ele não diz nada, ele apenas declara uma sentença. Ele diz isso que nós lemos: colocarei inimizade entre você, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Tu lhe ferirás, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta palavra está dizendo sobre Jesus. Mas aqui Deus declara uma sentença que Deus colocou inimizade entre o descendente da serpente e o da mulher. O que é isso? Isso significa que o diabo, ele nos odeia, por causa dessa sentença. Quando o diabo tem alguém nas mãos, ele não está feliz por ter aquela pessoa nas mãos. Ele está feliz porque vai ser mais um que vai com ele para o inferno.
vai ser mais um que vai ser destruído por causa dessa sentença. Ele lhe ferirá, ele esmagará a sua cabeça. O diabo sabe que ele já está destruído, porque Jesus naquele grande dia virá e esmagará a cabeça dele. Amém? Mas também uma sentença que precisou ser declarada: ele lhe ferirá e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está dizendo: você, diabo, também vai ferir o calcanhar daquele que eu vou ter que enviar. Lá no Éden, quando eles pecaram, alguns historiadores dizem que foi morto um cordeiro para que a vergonha fosse coberta. E isso já era Deus dando uma prévia do que Ele teria de fazer para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai hoje. Então ele faz essa declaração. Aqui houve a queda do homem e aqui houve um rompimento, irmãos, entre Deus e o homem, entre o pecado e Deus. Deus não tem parte com o pecado. E Deus já sabia que Ele teria que enviar alguém para remir os nossos pecados, as nossas culpas, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? E agora eu quero ler com vocês Mateus 2. Mateus 2:1 diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas, que eram os magos, vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Amém? Só até aqui. Jesus nasceu, irmãos, depois de muitas profecias, depois de muitas palavras a respeito do Messias. Ele nasce na cidade de Belém e ali nasce o nosso Salvador. Ali nasce aquele que vai ter que ser ferido para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E quando eu leio Malaquias, essa profecia de Malaquias, ele fará com que pais e filhos façam as pazes, entre pais e filhos e pais. Eu percebo, e pela revelação que o Senhor falou comigo, que Deus, Ele é o Pai. E quem é o Filho, irmãos? É Jesus. E nós também somos os filhos através de Jesus. E agora, essa profecia, ela começa a acontecer aqui, em Jesus, quando Ele nasce. Claro que a gente olha esse texto e ele significa o quê? Que ainda acontecerá reconciliamento entre pai e filhos, como nós vemos por aí hoje, muitos pais que matam seus filhos, filhos que estão matando os pais, uma guerra terrível, coisas terríveis acontecendo. Essa palavra também é para isso, para que nesses dias haverá ainda esse reconciliar. Mas isso começou, irmãos, em Jesus, quando Ele vem para nos reconciliar com Deus. Quando Ele vem para nos reconciliar com o nosso Pai, que nós sozinhos, pelos nossos méritos, não teríamos direito nenhum. Jesus vem para começar essa profecia de Malaquias. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Santo Deus. Santo é o Senhor. E um texto que eu gosto muito está em Isaías. Se você não quiser abrir, não tem problema. Isaías 9, um texto muito conhecido e muito colocado no Natal, né? Isaías 9:6. Diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Irmãos, a maior autoridade está sobre Jesus. E aqui nós temos esses 5 nomes
que Jesus é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, os 5 ministérios. O principado, a maior autoridade está sobre Jesus. E ele já nos foi dado. Isaías, eu fico imaginando Isaías profetizando. O livro de Isaías é o livro que mais vai ter referência sobre o anunciar Jesus. E eu fico imaginando Isaías profetizando isso e pensando, como que será o rosto desse que virá para salvar a humanidade? Como será esse menino que já nos foi dado, que já nasceu? Ele já foi nos dado, irmãos. Agora basta um passo de nós para nós nos reconciliarmos com o Senhor. Amém? Com o nosso Pai. E para caminharmos para o fim, eu quero ler também em Neemias. Neemias, no verso 2, 17. Amém? Vou estar lendo. Veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas, os muros da cidade e acabar com essa vergonha. Irmãos, aqui Neemias ele chama os oficiais para ir até a cidade destruída de Jerusalém, que foi devastada, os portões da cidade estão queimados, os muros estão caídos, e ele diz: vamos construir esse lugar, vamos erguer os muros de Jerusalém. E o que isso tem a ver com reconciliação? Quero que você olhe agora para Neemias como a figura de Cristo. Cristo, lá do céu, vendo toda a humanidade devastada, chamando o Pai, dizendo: Pai, olha como eles estão. E quem somos nós nessa história de Neemias? Nós somos os muros caídos. Nós somos as portas quebradas, cheias de vergonha, por causa do pecado, por causa da nossa natureza caída, por causa de tudo que nós não tínhamos direito de chegar até o Senhor. E olhando para Neemias como a figura de Cristo, ele vem para dizer: vamos construir de novo essa cidade, vamos levantar esse muro, vamos erguer essas portas, vamos fazer de novo, tirar deles a vergonha, para que eles agora tenham o acesso livre e se reconciliem com o Senhor. Amém? Aplaudo o Senhor por esta palavra. Aleluia. Santo Deus. Há uma reconciliação, irmãos. Eu sei que você pode pensar: mas eu já sou crente há muito tempo, mas eu não saí da igreja. Mas todos os dias, irmãos, nós precisamos nos reconciliar e lembrar do sacrifício de Jesus por nós. E lembrar que Ele começou esta profecia de nos reconciliarmos de novo com o Pai. E assim como essa profecia em Apocalipse, em Malaquias, está falando sobre o reconciliar de pais e filhos, quando eu lia essa passagem, eu me lembrava do pastor Daniel, e eu me lembrava também do filho dele. Eu sei que me via eles na mente, de Deus usando o pastor para reconciliar o filho dele com Deus. E Deus falava comigo que não será, me mostrava isso, mas para toda a igreja. Eu conheço a vida de quase muita gente, de muitas pessoas aqui. E talvez eu saiba a dificuldade de algum parente seu que não está nos caminhos do Senhor. Assim como muitos também sabem sobre a minha vida e de alguns parentes meus, que eu oro muito para que um dia eles se reconciliem com o Senhor. E o que o Senhor falou comigo neste mês de maio, que começará, irmãos, um reconciliamento do Pai com aqueles que Ele vai chamar para serem seus filhos, que são as nossas parentelas, aqueles que ainda não reconhecem o Senhor. Se você crê nisso, levanta a sua mão e declara isso ao Senhor: eu creio que eu e minha casa
serviremos ao Senhor, que eles se reconciliarão com o Senhor, que eles hoje talvez estejam numa vida que a gente vê só destruição e ruínas, mas Jesus já mostrou para o Pai. Vamos erguer esses muros, porque eles também fazem parte dos nossos filhos. Aleluias. Santo Deus. Amém, irmãos? E talvez você também entrou aqui e você não é cristão. E eu queria te dizer que não importa o que você fez no seu passado. Meu passado é complicado. Jesus olhou para o seu passado e falou: Pai, esquece esses muros, vamos erguê-los. O Senhor, Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar um novo caminho. Ele quer reconstruir aquilo que para você talvez não tenha mais jeito, não tenha uma direção, está tudo perdido, bagunçado. Todos nós aqui que somos cristãos, nós já passamos por esse tempo. E o Senhor nos edificou como a Jerusalém. E eu quero dizer que o Senhor tem algo novo para você essa noite. Se você quiser, Ele já está pronto para te receber e para fazer uma nova vida, para te dar uma nova vida, para te reconciliar com o Pai. Amém? E para terminarmos esta mensagem, eu quero ler em Apocalipse 21. Apocalipse 21, nos últimos versos, 27, 26 e 27, está escrito assim: As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Então, entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Amém? Antes de explicar esse último texto, quero me lembrar de algo que Deus me fez ter esse conhecimento. Eu não sabia, mas Malaquias, ele pregou no mesmo tempo que Neemias estava erguendo os muros. Malaquias estava de um lado, profetizando para que o povo voltasse, profetizando o que o Senhor estava lhe mandando, e Neemias estava do outro lado, no mesmo tempo, erguendo os muros. Então, a gente consegue perceber como a Bíblia, ela se encaixa, como a Bíblia, ela é interpretada por ela mesma. Não precisa de homem subir aqui no altar para que você entenda algo sobre a Bíblia. Se você lê-la e pedir a revelação do Senhor, Ele vai trazer sobre a sua vida, amém? E eu achei muito, muito interessante que esses textos se encaixaram, e eu não sabia que eles estavam no mesmo tempo, um profetizando e o outro erguendo os muros. O Senhor já estava fazendo algo ali, amém? E o que o Senhor quis dizer nesse texto está muito claro. As nações virão até Jerusalém, mas entrarão nessa cidade aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E muitas vezes, irmãos, a gente comete um pecado, a gente se afasta um pouco do Senhor, às vezes nem deixa de vir para a igreja, mas deixa de buscar o Senhor na intimidade. E pensa, poxa, eu não tenho tanta certeza que sou salvo. Talvez meu nome não esteja no livro da vida. Talvez Deus tenha tirado ele do livro da vida. Eu quero dizer que não, que o seu nome estará no livro da vida. E você talvez entrou aqui e não tenha certeza disso, eu quero que você saia daqui tendo a certeza. O meu nome está no livro da vida que pertence ao Cordeiro. E para entrar nessa cidade, que por coincidência, Jesus chamou de Jerusalém, a nova Jerusalém, para onde eu e você iremos, nós precisamos estar com os nossos nomes, irmãos, no livro da vida. E talvez você pense, eu acho que o meu nome talvez está borrado lá. Hoje, se você fizer uma reconciliação, talvez na área que você tenha dificuldade, talvez na área que você talvez tenha pecado, tenha se distanciado do Senhor, que hoje seja um dia
um marco de reconciliação, para que isso comece em você e evolua para aqueles que estão ao seu redor, e eles também vejam isso e queiram o Senhor, amém? Então, irmãos, que os nossos nomes, e que a gente esteja preocupado se os nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, porque naquele dia, irmãos, como numa chamada na escola, Ele vai chamar pelo nome. E já pensou viver uma vida inteira dentro da igreja, pregar, profetizar, cantar, ir para as casas, e naquele dia o seu nome não estiver lá? O que adiantou? Então nós todos os dias precisamos nos reconciliar com o Senhor e ter o conhecimento de que Jesus começou isso, o reconciliamento de nós entre o Pai. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe na minha vida para o mês de maio, uma reconciliação entre nós e o Pai, e entre os nossos que ainda não servem o Senhor, mas que eu creio, irmãos, que a partir desse ano não precisa ser nem chegar em maio, que comece hoje, eles também serão alcançados, e haverá esse avivamento, e vão alcançar eles também, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia.